Deus, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Irmãos, faça a gentileza, abra a sua Bíblia, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo de número 1, vamos estar fazendo menção do versículo de número 20. Eu quero louvar a Deus por estar aqui nesta noite, irmãos, a convite do Espírito Santo em primeiro lugar, depois o nosso amigo, Gilson, a qual trabalha conosco, nos fez o convite, e é com muita alegria que eu estou aqui. Ao pastor Adecir, também que nos cede por alguns minutos desse púlpito para ministrar a sua palavra. Louvar a Deus também pela vida da minha esposa, que pôde vir comigo hoje. É muito bom estar aqui, conhecendo vocês, e que o Senhor Ele possa revelar essa palavra que Ele já tem falado no meu coração, com toda a sua igreja, no nome de Jesus. Congregamos aqui em Vila Entre Rios, também em Belfor Roxo. Piã, quem conhece Piã, Vila Entre Rios, é naquela região ali. Amém? Assembleia de Deus, Ministério Poder Supremo, pastor Nilton e pastora Sandra. Estamos aqui embaixo de uma obediência. Amém, querido? Você que encontrou, diga assim, graças a Deus. Somente o versículo 20 para a nossa meditação, que diz assim: E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Vamos ler mais uma vez todos juntos, irmãos, em nome de Jesus? Você concorda? Vamos ler no 3, 1, 2, 3. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu não sei se é de costume seu, mas em nome de Jesus, segure a mão do seu irmão antes de você tomar o teu assento. Glórias a Deus, já vamos orar mais uma vez. Segure a mão dele em nome de Jesus e diga assim para ele: meu irmão, ninguém vai destruir o que o Espírito Santo está gerando dentro de você. Como profeta, repita isso para ele, para mais alguém que está do teu lado. Fala: ninguém vai destruir o que o Espírito Santo está gerando dentro de você. Aleluia, só quem tem promessa acredita nessa palavra, irmãos? Aleluia, ninguém vai destruir, querido, o que o Espírito Santo está gerando dentro de você. Pai querido, toma em tuas mãos a tua noiva, Senhor. Quem sou eu, meu Pai querido, mas tu tem escolhido como instrumento para ministrar a tua palavra. Fala através dos meus lábios, que diminua eu e que tu cresça nesta noite, em nome de Jesus. Podeis assentar para a glória de Deus. Aleluia, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É muito bom, irmão, quando temos a oportunidade de ministrarmos a palavra do Senhor, porque sabemos que esta palavra não é uma palavra qualquer. É uma palavra que tem um peso espiritual e que certamente aonde ela se encaixar, ela vai fazer aquilo que lhe apraz, ela vai produzir. Não existe nada que possa impedir a produção de Deus na minha e na tua vida. Não existe nada que possa conter o que Deus tem para fazer e o que Ele está fazendo aqui nesta igreja, nesta noite. Então, querido, é como embaixo dessa profecia que eu quero ministrar, obedecendo esse tema, eu quero ministrar sobre a sua vida, dizendo para você que ninguém vai destruir o que o Espírito Santo está gerando dentro de você. Quando eu falo isso, eu falo com a certeza, porque conhecemos a Deus e sabemos que o Senhor, Ele gera sonhos, gera desejos, gera projetos dentro de nós. Talvez, querido, você seja uma pessoa de meia idade, mas o Senhor, quando Ele pega um ser humano, já sendo uma criança, Ele já começa a ministrar, já começa a produzir, já começa a transformar a vida daquela criança. Isso já é
um sonho, já é um projeto. Deus, de certa forma, já está gerando, já está produzindo. E talvez quando você chega até uma certa idade, você olha para a sua vida, você olha para o teu passado, olha para o teu ontem e olha para o teu hoje e começa a se perguntar: meu Deus, até hoje não aconteceu. Será que vai acontecer? Será que eu vou alcançar? Ei, querido, quem é crente de verdade, aleluia, começa a tirar o será da sua própria vida. Porque se Deus falou, já aconteceu. Você só tem que vencer a barreira do tempo. Mas se o Senhor falou contigo, Ele já está gerando. E mais dia, menos dia, você vai alcançar a promessa de Deus na tua vida. Esse texto, ele tem uma profundidade muito grande. É um versículo que vai relatar o maior evento para mim, o mais importante evento da história da humanidade. Porque se trata, querido, do nascimento do Senhor. O evangelista Lucas, ele vai narrar essa história desde o princípio. Ele vai dizer, irmãos, que no 6º mês da gravidez de Isabel, um anjo, ele vai ser enviado a uma cidadezinha da Galileia, por nome de Nazaré. Esse anjo, ele tem o nome de Gabriel. É aquele que assiste diante de Deus. É aquele que está incumbido de levar a mensagem de Deus para mim e para a tua vida. Porque Gabriel é um anjo mensageiro. E a Bíblia diz que o Senhor envia Gabriel até uma cidadezinha. E Gabriel, quando chega em Nazaré, ele vai entrar numa casa. A casa era a casa de Maria, que naquela época tinha um compromisso com José. Maria estava noiva com José. E o noivado de antigamente, o noivado nos padrões da cultura judaica, era mais ou menos como um casamento nos dias de hoje. Já era um compromisso alicerçado, não era como nós estamos acostumados a ver. Você namora hoje e amanhã você separa, você noiva hoje e amanhã você separa, não. O noivado já era um compromisso garantido. O amigo do noivo, ele tinha responsabilidade de acertar tudo aquilo que estava envolvendo um casamento. E o pai, ele tinha que pagar um dote, mas a partir daquele momento, o noivo já tinha direito sobre a noiva. Então Maria, naquela época, ela já tinha um compromisso com José. Embora ainda não fosse casada, o peso era o mesmo, a responsabilidade é a mesma. Tem pessoas que entram dentro da igreja e esperam receber algum cargo para poder desenvolver algum tipo de trabalho. Acha que o simples fato de estar no banco não concede a ela uma responsabilidade. E querido, eu quero te dizer que o peso é o mesmo, a responsabilidade é a mesma. Você é crente, você é escolhido, você foi chamado. Não queira, aleluia, tentar esperar acontecer algo na tua vida para você começar a fazer, porque se Deus te colocou aqui dentro, é porque Ele já conta contigo. Você tem uma responsabilidade, o noivo conta com você. Não espere chegar o dia do casamento para você tomar uma posição. Você é noivo, você já é um responsável na casa do Senhor. E era assim que era o compromisso antigamente. Maria já tinha um compromisso formado com José. Agora esse anjo vai chegar e vai cumprimentar a ela. Ele vai fazer uma saudação, ele vai olhar para Maria e vai dizer: salve, agraciada do Senhor. O Senhor é contigo e bendita és tu entre as mulheres. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Maria, ela ouve aquela saudação, a Bíblia diz que Maria começa a se perturbar. Ela começa a se turbar, irmãos. E por que ela se turba? Não era pelo simples fato de ter um anjo dentro da casa dela. A preocupação de Maria não era a presença do anjo. A preocupação de Maria era entender aquela saudação. Porque o anjo vai classificar Maria como, entre todas as mulheres, uma mulher especial. E Maria, se conhecendo, sabendo que ela era uma mulher humilde, sabendo que ela não tinha nenhuma patente de autoridade, nenhuma herança de autoridade sobre a vida dela, ela sabendo que o seu futuro marido também não era um homem que tinha uma autoridade na sociedade, ela fica preocupada, porque ela vai buscar entender por que aquele anjo tratava ela daquela forma, de uma maneira tão especial. Ei, meu irmão, tem pessoas que estão
tão acostumadas a sofrer, que se você cumprimentar, que se você fizer uma gentileza, ela se estranha, ela estranha a atitude, porque está acostumada a sofrer, está acostumada a ser pisada, está acostumada a ser humilhada, está acostumada a viver, aleluia, com as migalhas que o inimigo tem oferecido. Mas nesta noite o negócio é diferente, sabe por quê? Os padrões de Deus é diferente. O homem te trata de uma forma, Maria, mas Deus, Ele trata você com exaltação, porque você é uma princesa, porque você é um príncipe, você é um escolhido da parte do Senhor. Ela se assustou, irmão, com aquele cumprimento do anjo, porque não estava acostumada, não se achava digna de receber aquele cumprimento. Tem pessoas que sofrem tanto que não se acha digno de receber um cumprimento. Tem mulheres que sofrem tanto dentro do casamento, que quando o marido vai fazer um elogio, ela se assusta. Olha, o que está acontecendo? Será que eu vou morrer? Será que vai acontecer alguma coisa de ruim? Porque ainda não, aleluia, não conseguiu provar, aleluia, o lado bom da vida, não conseguiu provar o lado amoroso do casamento, não sabe o que é isso. Querido Deus, nessa noite, Ele te trouxe aqui para fazer você ouvir: eu te amo de todo o meu coração, eu te quero bem, Maria, e eu trato você segundo a tua humildade, segundo a tua caminhada, segundo o teu proceder. Deus está aqui nesta noite e Ele tem se agradado de toda a sua caminhada. Não se assuste, não se espante se alguém começar a te tratar melhor. A partir de hoje é a ordem de Deus sobre a tua vida. Aqueles que te pisaram, eles vão ter que te dar a mão e te tratar da maneira que Deus quer. Ela vai se assustar, irmãos, porque não estava acostumada. Então ela vai se turbar. Mas quando o anjo Gabriel percebe que ela está turbada, ele vai começar a falar com Maria acerca da função dele ali naquela casa. Acompanhe comigo no versículo de número 29 do capítulo 1 do livro de Lucas, que ele diz assim, ó: e vendo-o, ela turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria aquela. Disse então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre, Maria, conceberá e dará à luz, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E ele será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó. O seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que eu não conheço varão? E o anjo disse no 35, e respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e eis que é este o 6º mês para aquela que é chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a tua serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a palavra, aleluia, do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A partir do momento que o anjo transmite o recado, eu vejo uma atitude fenomenal em Maria, querido. Ela só vai ouvindo, mas quando ela começa a entender, a partir do momento que ela entende, ela aceita, e além de aceitar, ela se coloca à disposição. Ela diz assim: olha, cumpra-se em mim a vontade do Senhor. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim. Sabe por que Deus está falando desta maneira? Porque tem pessoas que aceitam, querido, aleluia, tem pessoas que concordam, mas não se coloca na vontade de Deus para poder permanecer, para poder fazer. Maria aceitou a vontade e se colocou na presença do Senhor para ser usada por Ele. Uma coisa é você aceitar, outra coisa é você deixar Deus te usar.
Uma coisa é você concordar, outra coisa é você, aleluia, ajudar o teu irmão a divulgar a situação. Quando Maria se coloca na vontade de Deus, você sabe o que ela faz? Ela tem um espírito de submissão, ela se coloca embaixo de uma autoridade, ela se coloca embaixo de um governo, ela se coloca debaixo da autoridade do Todo-Poderoso. E eu entendo, queridos, que todo aquele que entende a autoridade de Deus, ele vai ser abençoado. Maria, ela vai fazer tudo o que o Senhor queria que ela fizesse. Eu começo a me lembrar também, querido, no capítulo 12 do Evangelho de João, que estava essa mesma Maria dentro de um casamento, ao lado do seu filho Jesus. Jesus ali já era um homem adulto, já tinha uma idade e começara a fazer os seus milagres. A Bíblia diz naquele casamento que acabou o vinho, e a Bíblia diz, e você e eu sabemos que o vinho, ele representa a alegria. O vinho dentro de uma festa era o fim de uma alegria. O vinho acabando dentro de um casamento era o fim da felicidade. A Bíblia diz que o vinho se acaba. Maria olha para os mestres de sala e fala assim: olha, fazei tudo o que o mestre mandar. Irmão, sabe o que o Senhor está dizendo? Tem muitas pessoas, aleluia, que não tem mais o vinho, não tem mais a alegria de dentro do casamento, não tem mais aquele amor, aquela coisa, né, que faz você se aproximar do teu esposo. Há 20, há 30 anos, talvez o teu vinho já tenha acabado, e você está dizendo: como eu posso refazer esse vinho, trazer de novo para a minha vida? E Deus está me dizendo, como ela falou para aqueles homens: olha, vocês querem terem vinho de novo? Então faça tudo o que o mestre mandar. Tem pessoas que querem alegria, tem pessoas que querem felicidade, mas não querem se submeter à vontade do Todo-Poderoso. Pegue a mão do teu irmão, por gentileza, e diga assim para ele: você quer alegria no teu casamento? Então comece a fazer tudo o que o mestre está mandando. Comece a se sujeitar ao Todo-Poderoso. Comece a se colocar embaixo da autoridade. Faça tudo o que o mestre mandar, irmãos. Tem gente até que lembrou da brincadeirinha, né? Quando era criança, né? Lembrou da brincadeira, não lembrou, irmã? Olha lá, irmã, lembrou, né? Faça tudo o que o mestre mandar. Porque somente assim que o vinho vai retornar para a tua casa e para o teu casamento. Quando Maria fala isso, ela está se colocando embaixo da autoridade divina e dizendo: Senhor, eis-me aqui, cumpra-se em mim segundo a vontade do Senhor. Ela entende o que o anjo está dizendo e logo vai se colocar à disposição da obra. Quantos entendem a necessidade desta obra? Quantos entendem o crescimento desta obra? E quantos vão se colocar para promover e continuar promovendo o crescimento desta igreja? Entender é fácil, irmãos. Se colocar na brecha que é difícil. Deus não quer somente pessoas que entendam, mas Ele quer contar com pessoas que se coloquem na brecha para poder fazer a diferença. Ela entende tudo isso, mas do outro lado, irmãos, existia o seu futuro marido por nome de José. E José não entendia, porque Maria agora, ela tinha que transmitir o recado que ela recebeu. Ela tinha que falar com José o que estava acontecendo dentro dela, irmão. A culpa não era de Maria. Tinha uma responsabilidade sobre aquilo tudo, mas ela tinha que participar a José. Então eu começo a conjecturar, imaginando que José chega de repente na casa de Maria, ou então Maria mandou um recado a José: vem aqui que eu preciso conversar com você. Chegando lá, Maria vai fazer José se assentar, porque toda notícia que tem um nível de responsabilidade acentuada, você tem que dar com uma pessoa cômoda, sentada ou deitada. Não faça isso com ela em pé, porque ela pode bater a caçuleta. Então eu entendo que Maria vai fazer isso. Senta aí, José. Toma um copo com água, José. E ela vai começar a contar: olha, José, ontem aconteceu da seguinte maneira. Teve um anjo de Deus aqui, e ele falou que dentro do meu ventre está gerando um filho. Irmão, José não acredita em nenhuma palavra que Maria vai falar. E José tem um motivo para não acreditar.
Existia um costume naquela época. Se você abrir a sua Bíblia, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 12, no versículo 22, você vai ver que Elias está se queixando dos seus filhos Ofni e Finéias. Você vai ver que Elias está dizendo que aqueles homens, eles estão se deitando em bandos com as mulheres que ficavam na porta do templo. Essas mesmas mulheres, irmãos, que ficavam à porta do templo enfileirada, eram as mulheres que estavam dispostas a fazer a obra do Senhor, porque no templo, para chegar no Santo dos Santos, existia uma pia, e Deus vai dar uma ordem em Êxodo capítulo 38, versículo 8, que o sacerdote, antes de entrar no Santo dos Santos, ele tinha que passar por aquela pia, lavar as suas mãos e lavar os seus pés. Quando ele saísse daquele lugar, ele tinha que lá novamente lavar as suas mãos e os seus pés. Essas mulheres eram responsáveis para a manutenção desta água, que ficava suja por várias vezes. Então elas mantinham essas águas limpas. Alguns sacerdotes, contudo, se aproveitavam dessas mulheres e tinham relações ilícitas com elas. E quando elas engravidavam, eles mandavam ela para suas casas e obrigavam elas a falarem: olha, diga que o que está dentro de você foi gerado do Espírito Santo. Agora, anos depois, Maria vai chegar para José e vai falar para ele: José, eu estou gerando do Espírito Santo. José, que não era bobo e conhecia a cultura do seu país, ele vai olhar para Maria. Talvez a Bíblia não relata, mas eu quero imaginar José olhando para ela e dizendo: Maria, você acha que eu sou bobo? Você acha que eu vou acreditar nessa história? Aleluia! José era homem, e homem orgulhoso, irmãos. Ele não queria ficar para trás. Ele não acredita em nenhuma das palavras que Maria disse. E agora o problema está formado, porque José não acreditava. Agora você imagina a sentença de Maria, qual poderia ser, irmãos? Porque ela poderia ser até mesmo apedrejada. Mas a Bíblia diz no versículo 19 do capítulo 1 de Mateus, vai relatar as qualidades de José. E uma das qualidades dele é a justiça. O texto vai chamar de José de justo. E o texto que nós lemos começa falando que José, projetando isso, o que ele estava projetando? Ele queria deixar a Maria, e como ele era justo, irmãos, ele queria deixá-la secretamente. Sabe o que Deus está falando dentro desse texto? José não sabia o que estava acontecendo dentro de Maria, e por não saber o que estava acontecendo, também não concordava. Tem muitas pessoas do teu lado, querido, que não sabe o que está acontecendo dentro de você, não sabe quem é, aleluia, que está gerando isso dentro de você, e por não saber, discorda do teu pensamento, discorda da tua atitude, discorda daquilo que você está fazendo. Mas deixa eu te falar uma história: o mesmo anjo que visitou Maria, ele vai visitar José e vai esclarecer tudo aquilo que está acontecendo na vida dela. Pegue a mão do teu irmão, por gentileza, segure a mão dele e a mão dela, diga assim para ele: meu irmão, não se preocupe não, o Senhor vai esclarecer tudinho, você não vai ficar enganado, você vai saber quem está contigo nesse momento. Porque o momento da geração, irmãos, é o momento que você precisa saber quem está contigo e quem não está contigo, porque é um momento delicado. É um momento que a pessoa fica delicada, né, irmãos? O momento da geração, né? Fica sensível, qualquer coisinha magoa, as lágrimas afloram logo no olho, porque é um momento difícil, e você precisa saber quem está e quem não está contigo. Agora José, irmãos, é interessante isso, né? A Bíblia chama ele de justo, e tem um motivo. Porque ele vai tentar deixar ela secretamente. Ou seja, ele não vai difamar. E a palavra justo nesse texto, ela quer dizer íntegro, ela quer dizer correto. Ele era um homem íntegro, ele era um homem correto. Ele até não entendia o que estava acontecendo em Maria, mas resolveu não difamar a Maria, não falar mal de Maria. Tem pessoas que não entendem o que está acontecendo com você, aleluia, sai por aí falando uma porção de coisa que não é de Deus, né, irmãos? Aleluia. Antes de falar, saiba o que está dentro do teu irmão. Antes de você falar qualquer coisa contra o teu ministério, o teu pastor, a tua igreja, o teu irmão, saiba que o que está dentro dele não é geração de homem. Cuidado, irmão, com aquilo que você está falando. Cuidado, irmão,
irmão, com aquilo que você está difamando. Cuidado, irmão, com aquilo que você está pretendendo fazer. Sabe por quê, querido? O que está sendo gerado dentro do teu irmão, aleluia, do Espírito Santo. E ninguém vai destruir o que ele está gerando. José, irmão, era de uma integridade tremenda. Era um cavaleiro, né, irmão? Muitas mulheres queriam ter um José ao seu lado, dentro da sua casa, defendendo a sua família, sendo um sacerdote do seu lar, porque ele era um homem íntegro, correto. E ele vai tomar uma decisão. Ele vai dormir, irmãos, e ele dorme pensando, talvez as malas de José já estariam até prontas. Amanhã eu vou embora. Quando amanhecer o dia eu vou embora. Mas ele pega no sono. E quando ele pega no sono, diz a Bíblia que o anjo Gabriel visita José e fala para ele: José, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Irmãos, eu louvo a Deus, sabe por quê? Ninguém consegue destruir a obra do Senhor que está dentro do teu coração. Antes de eu vir para essa igreja, eu fui na internet, fui pesquisar o ministério, né? Eu fui saber o que está acontecendo nesse ministério, e o Senhor ali me mostrando através daquele veículo, aleluia, de comunicação, eu vendo a igreja, eu vendo tudo, eu falei, meu Deus, que maravilha, que coisa linda que o Deus está fazendo. Mas eu sei, irmãos, aleluia, que para isso acontecer, Deus começou gerando em uma pessoa em primeiro lugar, e essa pessoa foi propagando a situação, foi contagiando. Sabe o que acontece, irmãos? Às vezes Deus gera dentro de você, mas você não consegue contagiar ninguém com aquilo que está dentro de você. Pega a mão do teu irmão em nome de Jesus e fala assim para ele: o que está dentro de mim vai contagiar a sua vida, o que está dentro de mim vai mudar a tua história, o que está dentro de mim vai tocar a sua família. Você precisa contagiar, meu irmão. Você precisa acreditar nisso. Está gerando aí dentro de você alguma coisa? Então contagia, conta, irmão. Fala para alguém o que Deus está fazendo. Sabe por quê? Eles vão gostar de ouvir que Deus ainda é um Deus que gera sonhos, projetos e muda a história do ser humano na face da terra. Agora não existia mais divisão. José já estava por dentro de tudo aquilo que estava acontecendo. E a Bíblia mesmo diz que é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. E o cordão de 3 dobras não se rebentará tão fácil. Então, irmãos, José e Maria vai continuar caminhando, na mesma direção, A visão de Deus, eles estão caminhando. Por quê? Porque Deus estava gerando. E quem está com geração de Deus não fica parado, irmão. Eu entendo assim: se Deus está gerando algo dentro de você, não fica parado. Vão tentar destruir? Vão, mas deixa eu te contar um segredo: ninguém pode destruir. Anote isso, você que gosta de anotar. Porque ninguém vai destruir o que Deus está gerando dentro de você? Porque Deus é soberano. Pode anotar isso aí: porque Deus é soberano. Primeiro tópico: porque ninguém vai destruir o que Deus está gerando dentro de você. Porque Deus é soberano e a sua vontade, ou seja, a vontade de Deus jamais será contrariada na sua vida. O profeta messiânico, no capítulo 43 de Isaías, no versículo 13, ele escreveu assim: ainda antes que houvesse dia, o Senhor é Deus, e não há quem possa fazer escapar das mãos do Senhor. Operando Ele, quem impedirá? O que Deus está gerando vai acontecer. Ninguém pode impedir o que Ele está fazendo. Irmãos, eu nunca vi um ser humano se colocar na frente de Deus e permanecer vitorioso. Eu nunca vi isso. O que Deus está gerando vai acontecer, porque Deus é soberano, e a sua vontade, irmãos, tem que fluir na sua vida. Anote tópico 2. Porque ninguém vai destruir o que Deus está gerando dentro de você. Porque Deus não mente. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Pode anotar isso aí. Porque Deus não mente naquilo que diz. Se Ele falou que está gerando ao teu favor, irmãos, creia, porque já aconteceu. Eu me lembro que o povo estava cativo dentro do Egito. José morre e o povo fica aprisionado. O povo começa a orar, clamar.
O Senhor levanta um líder, Moisés. Moisés entra dentro do Egito, liberta o povo. Agora o povo está passando pelo meio do deserto, porque o povo estava, todos eles sendo gerados. E a geração daquele povo era um desejo de estar em Canaã, de estar aonde Deus queria que eles estivessem. Então vai sair todas as famílias, todas as famílias juntas saindo em direção a Canaã. Eles vão andando. E diz a Bíblia, irmãos, que aonde eles passavam, tinham vários obstáculos, mas eles tinham um objetivo. Aqueles obstáculos que estavam à frente deles, tinham que ser removidos. Agora, o povo não era especialista em guerra, o povo era escravo, o povo não sabia lutar, o povo era escravo, o povo não sabia pensar em se defender, porque o povo era escravo. Então a Bíblia diz que Deus ia na frente do povo, de dia numa coluna de nuvem e de noite, aleluia, em uma coluna de fogo. E a Bíblia diz que aonde esse povo passava, eles pediam permissão para passar na cidade de algum rei. Quando o rei deixava, eles passavam sem tocar em nada. Mas quando algum rei se levantava contra esse povo, o próprio Deus entrava com providência, tomava toda aquela cidade e dava para Israel. Sabe por quê, querido? Ninguém pode impedir o que Deus está gerando dentro de você. Se alguém se colocar na tua frente, Deus vai ter que abater por amor à tua vida, porque na tua vida tem uma promessa e ela não vai cair por terra. Agora o povo está passando pela cidade de Moabe. Olha aí o povo passando, De repente, irmãos, um rei por nome de Balaque, ele vai olhar aquela multidão. Balaque vai olhar e vai temer. Balaque vai olhar assim, vai ficar com medo, as suas pernas vão ficar tremendo. Balaque era um especialista em guerra, e ele vai fazer tudo diferente. O medo de Balaque era tão grande que ele tomou uma decisão: eu não vou lutar, eu vou montar uma estratégia diferente. Balaque pega um profeta de dentro do meio do povo, Balaão, porque Balaão era de dentro de Israel, e vai subornar a Balaão para tentar destruir o povo. Irmãos, coisa ruim e perversa é quando alguém de dentro da casa, pastor, se permite ser corrompido para destruir as famílias que estão adorando nesse lugar. Ei, meu irmão, olhe para cá em nome de Jesus. Não seja um profeta da maldição, seja um profeta que Deus escolheu para abençoar. Não levante a tua mão contra quem Deus escolheu. Não se deixe subornar, irmãos, pelo inimigo para destruir aqueles que estão dentro da tua casa. Aquele homem se deixou subornar. Agora, como profeta, ele está vestido como profeta. Balaão, como profeta, ele está no em cima do monte, como os profetas fazem para buscar a Deus. Mas a Bíblia diz que quando ele se prepara, Números capítulo 23, versículo 19, o povo estava passando exatamente ali, e a Bíblia diz que lá está Balaão, todo, irmãos, todo se sentindo, todo se achando que o plano do diabo era mais poderoso do que o plano de Deus, achando que o projeto de Satanás tinha poder para invalidar o projeto de Deus, achando que você não ia conseguir e ia morrer ali no meio do caminho. Ele se levanta a sua mão, abre a sua boca, mas a Bíblia diz que quando ele vai tentar amaldiçoar, o Senhor muda todas as palavras dos lábios daquele homem, e ele começa a dizer: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria e não faria, falaria e não confirmaria. Quando alguém se levantar para amaldiçoar você, Deus vai trocar as palavras e a maldição vai se tornar em bênção. Sabe por quê? Porque você está gerando o sonho do Espírito Santo, e ninguém pode destruir o que Deus está fazendo dentro de você. Quem está gerando aqui nesta noite? Cadê os geradores de sonho? Cadê aqueles que estão carregando Deus dentro do ventre? Cadê aqueles que estão carregando a vontade do Senhor dentro do seu próprio corpo, irmão? Ninguém pode destruir, irmãos. Sabe, querido, nós vivemos em um mundo que tem tanta dificuldade, tanto problema. Irmão, se você parar para analisar, você vai ver
o quanto é difícil você manter um relacionamento amigável com algumas pessoas da face da terra. O quanto é difícil. E essas pessoas, ainda que você não acredite, algumas delas, irmãos, estão sendo levantadas para impedir o que Deus está fazendo na tua vida. Sabe, irmão, sempre quando eu olho para o ministério, olho para uma igreja como essa, eu louvo a Deus por alguns motivos. O primeiro motivo é pela vida do pastor presidente desta igreja. Porque eu entendo que para ele levantar um monumento como esse, os joelhos dele devem estar calejados. Ele deve ter derramado boas lágrimas para sustentar um lugar como esse. Então eu louvo a Deus pela vida do pastor presidente de um ministério como esse. Mas eu louvo a Deus também, irmão, pela vida dos irmãos que estão sendo ministrados. Porque eu entendo que a bênção de Deus não é para uma única pessoa. Deus não tem interesse de abençoar somente o pastor presidente. Mas ao contrário disso tudo, o pastor presidente é uma pessoa diferenciada porque ele acreditou em um sonho morto. Deus começou a gerar dentro dele e ele acreditou, ele passou as barreiras, ultrapassou, atravessou as calúnias, as perejas, e ele chegou onde chegou. E ele está aqui, um dos motivos que ele está aqui é para você olhar para ele e se espelhar no exemplo de um homem de Deus. Mas tem pessoas, querido, que com tudo isso na casa do Senhor, não conseguem ficar de pé, não conseguem acreditar que Deus vai fazer na vida dela, que Deus vai fazer na vida dele. Tem pessoas que até vêm para a igreja, mas já não acreditam mais no poder de Deus, acha que Deus é um deusinho, uma coisinha pequenina. Ei, querido, você tem que começar a mudar o teu pensamento. Sabe por quê, querido? Se você está acostumado com coisa pequena, aqui não é o seu lugar, porque esse lugar é um lugar de pessoas que acreditam num Deus de verdade, num Deus de grandeza, num Deus que pode fazer muito mais do que você imagina. Mas você precisa acreditar nisso. Você precisa acreditar, irmãos, no que Deus está fazendo na tua vida. Porque senão você vai ser um no meio de uma grande multidão. E você vai ver muitos dessa multidão crescendo, prosperando, progredindo, como foi ministrado aqui. E você vai permanecer no mesmo lugar, estacionado, estático, nessa inércia espiritual. Ei, meu irmão, levante a tua mão, dê um brado de glória. Sabe por quê? Porque quem está dentro de você é Deus, Ele está gerando. Existe uma promessa de Deus dentro da tua vida. É Ele que está gerando. O terceiro motivo pelo qual ninguém vai destruir o que Deus está gerando é porque está decidido no conselho de Deus, irmãos. Como que é isso, pastor? Você acha que Deus não tem um conselho? É claro que tem, irmãos. Se você for observar nos primeiros capítulos do Gênesis, você vai ver que ele diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Ele decidiu no seu conselho. Agora o conselho de Deus é a Trindade. É o Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. A ordem vem de Deus. Jesus, ele vai concordar dentro da obediência. O Espírito Santo vai executar. E quando o conselho de Deus decide, irmãos, não tem para ninguém estar decidido. Eu me lembro que Jesus, olhando para os discípulos, falou assim, ó: passamos para o outro lado do barco, aleluia, do mar. E tem muitas pessoas que não conseguem entender aquela passagem. Por que eles passaram? Por quê? Irmão, porque Deus já havia determinado. Poderia ter tempestade, maremoto, terremoto, tsunami. Deus, antes de sair, Deus falou: olha, passamos. Se Deus falou passamos, eles já estavam do outro lado pela fé. É isso que nós temos que acreditar. O conselho de Deus já decidiu em favor da tua vida. Ninguém vai te impedir, vai destruir e vai parar o que Deus tem na tua história. Amém, irmão? Vamos nos colocar de pé nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Eu não sei se eu tenho a permissão, mas eu vou arriscar. Eu tenho permissão de pedir um louvor nesta noite? Amém, irmãos? Cadê os ministros de louvor aqui para nos ajudar? Glórias a Deus. Irmãos, mediante a tudo que o Senhor tem falado no nosso coração, eu gostaria de orar ainda com você. Sabe por quê, queridos?
Porque tem pessoas que, infelizmente, é triste falar isso, irmão. Tem pessoas que estão morrendo dentro da casa. Tem pessoas que não conseguem absorver o que Deus está produzindo dentro da casa. Tem pessoas que não conseguem se colocar sensíveis ao ponto de perceber que o Espírito Santo ama. E um dos papéis dele é fazer você crescer, fazer você andar. Ele quer projetar você, irmãos. Eu quero orar com essas pessoas que de repente entraram aqui nessa igreja hoje e talvez essa noite estavam fazendo dessa noite talvez a sua última noite como a noite de um evangélico ou de uma evangélica. Eu não sei, irmãos, qual é a gravidade da situação que está acontecendo dentro de você ou dentro da sua casa, mas eu gostaria que, se possível, você viesse aqui à frente e fizesse essa oração em forma de louvor comigo. Se Deus está gerando algo dentro de você, que você está sentindo uma pressão tão grande que não está conseguindo fluir, sai do teu lugar e vem aqui à frente, vamos orar juntos, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, hoje eu saí de casa muito gripado, não tinha condições físicas de estar aqui. A gripe me pegou ontem. Eu falei, Senhor, eu tenho um compromisso amanhã, como será? E aí eu passei a manhã toda deitada, a tarde toda deitada, só a base de remédio, xarope, minha esposa me dando xarope um atrás do outro. Eu falei, Senhor, eu preciso melhorar. E eu cheguei aqui, não cheguei muito bem não, eu confesso. Vocês estão percebendo a voz do pastor? Eu não cheguei muito bem, mas eu falei, Senhor, eu tenho uma responsabilidade, tem uma palavra queimando dentro de mim, eu preciso liberar essa palavra. E eu louvo o nome do Senhor porque a palavra foi liberada aqui nesta noite. E quem quiser, irmãos, absorver, a palavra foi liberada para a tua vida. Você não vai sair daqui da maneira que você entrou, porque eu vim debilitado, mas a palavra foi liberada para você e para a tua vida. E o Espírito Santo, ele tem esse poder de pegar a gente numa condição ruim, e assim mesmo ele consegue fazer, irmãos, porque ele não depende da força humana, mas ele diz, é quando você está fraco que você vai se transformar em forte, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então não fique triste se você entrou aqui nessa noite fraco, fragilizado, porque Deus tem uma fortaleza dentro de você. Quem vai ser o primeiro que vai vir aqui à frente orar conosco? Quem vai ser a primeira, irmãos? Já temos uma irmã aqui. Pode sair do teu lugar e vir. Pode louvar. Pode louvar. E o poder do Altíssimo pode louvar. te envolverá. Glória a Deus. Descerá sobre ti. Você que está aí, feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Você que ainda acredita no batismo com o Espírito Santo, você que ainda acredita que o Espírito Santo, ele habita dentro de um ser humano, feche os teus olhos, irmão. Espírito Santo, aleluia. E o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. E chorará. Quanto tempo, querido, que você não chora diante da presença do Senhor? De alegria. Estamos vivendo no meio de pessoas tão orgulhosas, irmãos. Irmão, pessoas tão prepotentes, tão altivas, Espírito Santo, que
já não consegue mais ser sensíveis ao Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vem, Espírito Deus Santo, conhece a tua necessidade, Ele sabe do que você precisa, mas Ele quer uma necessidade de comunhão, irmãos. O Senhor está em busca de pessoas que desejam em primeiro lugar a comunhão com Ele. Do Espírito, Oh meu Deus, sopra está neste buscando alguém, lugar, alguém que o adore, e alguém que o enche os ame, nossos corações, alguém que o aceite, alguém que paga o preço, alguém que queira viver para Ele, com Ele, por Ele. Sopra neste lugar e enche os nossos corações. Aleluia! Tua alma viverá. Tua alma viverá. Teu espírito será renovado. E no teu corpo, a partir de hoje, tudo novo. Tudo novo na tua saúde, mulher. Tua alma Eita, receber, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. E no teu corpo novo se fará e chorará, chorará, exaltará, saltará de alegria. E chorará, exaltará de alegria. Vem, Espírito Santo, aleluia. Vem, Espírito Santo, visitar. Vem, Espírito Santo, restaurar. Vem, Espírito Santo, aleluia. Espírito, vento do Espírito, sopra neste lugar e enche os nossos corações. Vento do Espírito, vento do Espírito, vento do Espírito, sopra neste lugar e enche os nossos corações. Tua alma viverá, teu espírito renovará. Louve a Deus. E no seu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará. E no teu corpo tudo novo se fará. E chorará, exaltará de alegria. Chorará,
exaltarás de alegria. Vem, Espírito Santo. Oh, Senhor, vem. Vem, Espírito Santo, me guiar. Vem, Espírito Santo, restaurar. Vem, Espírito Santo, visitar. Glórias a Deus. Aleluia. Você pode aplaudir lá em cima, Jesus, querido. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, em nome de Jesus de Nazaré. Que Deus abençoe a sua vida, minha irmã, em nome de Jesus de Nazaré. Que Deus abençoe a sua vida, minha irmã, e que a partir de hoje mude a tua história em nome de Jesus de Nazaré.